Say after me, raising up your vocabulary. Good, bad, bad, until, by, hot, cold, ice, beat, magazine, newspaper, letter, email, at, .com, language, when. Very good, students. One more time. I speak in English and you speak in English. Good, bad, bad, until, by, hot, cold, ice, beat, magazine, newspaper, letter, email, at, .com, language, when. Just one more time. I speak in English and you speak in English. Good, bad, bad, until, by, hot, cold, ice, beat, magazine, newspaper, letter, email, at, .com, language, when. Amazing, student! Now I speak in Portuguese and you speak in English. Bom, ruim, cama, até, quente, frio, gelo, praia, revista, jornal, carta, e-mail, @, idioma, língua, quando. Amazing, student! One more time. I speak in Portuguese and you speak in English. Bom, ruim, cama, até, quente, frio, gelo, praia, revista, jornal, carta, e-mail, @, idioma, língua, quando. What are we studying today? To write, to read, to write, to read, to write, to read, to write, to read. Como ficaria o verbo escrever? Ler, escrever, ler, escrever, ler, escrever, ler. Say after me.
email box. This time. It's good. Email box. This time. It's good. Email box. This time. It's good. Great. Como ficaria caixa de e-mail? Desta vez. É bom. Caixa de e-mail. Desta vez. É bom. Caixa de e-mail. Desta vez. É bom. Look at this. It's good to read books in English. E aí, você consegue traduzir essa frase? Read after me. English structure. What's your email? It's john@thefactory.com. I work until 9 o'clock. I have to read this book by 6 o'clock. I go to school at 7 o'clock. When do you work there? Mais uma vez. What's your email? It's john@thefactory.com. I work until 9 o'clock. I have to read this book by 6 o'clock. I go to school at 7 o'clock. When do you work there? Amazing student! Now I speak in Portuguese and you speak in English. Qual é o seu e-mail? É joão@thefactory.com. Eu trabalho até às 9 em ponto. Eu tenho que ler este livro até às 6 em ponto. Eu vou para a escola às 7 em ponto. Mais uma vez. Qual é o seu e-mail? É joão@thefactory.com. Eu trabalho até às 9 em ponto. Eu tenho que ler esse livro até às 6 em ponto. Eu vou para a escola às 7 em ponto. Very good, students! Now we are going to explain you some things about this class. Agora, vamos te dar algumas explicações sobre a aula de hoje. Nós temos algumas coisas para nós destacarmos aqui. Por exemplo, bad and bad, a mesma pronúncia. O que diferencia é a escrita. Bad, ruim, a gente utiliza a letra A, e bad, cama, nós utilizamos a letra E. Mas é a mesma pronúncia. Devemos ficar atento também na questão do e-mail em inglês, porque o arroba também é o at. Então, a palavrinha arroba, você deve dizer at também. E ponto em inglês é dot. Por isso, nós dizemos .com. Já já vou me aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Acredito que a palavrinha mais importante dessa aula de hoje é o when, outro W que está aparecendo na aula de hoje. Nós aprendemos o what,
que é o que ou qual, where, aonde, e agora nós temos when, que tem a tradução de quando. Então, vai na mesma lógica. Quando você vai para a escola? When do you go to school? É importante prestarmos atenção também no English Structure de hoje. Por exemplo, nós temos um e-mail peter@thefactory.com. Você deve se lembrar que arroba em inglês é at. Então você diz peter@thefactory.com. Então ponto é dot e arroba é at. peter@thefactory.com. Until e by. Ambos têm a tradução de até. Ambos. O mais utilizado vai ser o until. Geralmente, o até principal é o until. Ele é o mais utilizado. Agora, o by, você vai apenas utilizá-lo quando sua frase for passar uma ideia de prazo. Então, se você tem que entregar alguma coisa, ou tem que fazer alguma coisa até um certo período, você tem um prazo para fazer ou entregar algo, você sempre vai utilizar o by. O by, ele só é utilizado quando você quer passar essa ideia exatamente de prazo. Geralmente, você vai ver que a frase que utilizamos o by, ela começa com I have to. Eu tenho que. Eu tenho que. Então, geralmente, a gente vai utilizar by quando a frase se iniciar com I have to. Eu tenho que. Porque o by, ele só é utilizado quando tem essa ideia de prazo. Então, eu tenho que escrever esse e-mail até amanhã. Eu tenho que escrever este e-mail até amanhã. Passa uma ideia de prazo. I have to write this email by tomorrow. Enquanto o mais utilizado, o mais genérico, é o until. Eu trabalho até tarde aos domingos. I work until late on Sundays. I work until late on Sundays. Então aqui não tem uma ideia de prazo. A gente está utilizando o até normalmente, sem uma ideia de prazo. Então só ficar atento nesse detalhe que o by é apenas utilizado quando a frase estiver passando uma ideia de prazo, certo? Nós acabamos de observar que o at, ele tem a tradução também de arroba. Essa preposição at, ela tem algumas traduções em inglês. E outra tradução também que nós temos para o at é exatamente as. Quando nós estamos falando sobre horários, por exemplo, eu trabalho às 10 horas. Eu preciso falar com ele às 3 horas da tarde. Então, esse as relacionado ao horário é at também. You don't need to go there at 9 o'clock. Você não precisa ir lá às 9 em ponto. Então, aqui, por exemplo, eu vou para a escola às 7 em ponto. Agora, olha só a diferença do until para o by. Eu trabalho até as 9 horas em ponto, certo? Enquanto aqui, eu tenho que ler esse livro até as 6 em ponto. Então, aqui você percebe que já temos uma ideia de prazo. Por isso que estamos utilizando o by. E o when com a sua tradução normal de quando. When do you work there? Quando você trabalha lá. Amazing, student! Now, let's do our exercise Let's Bracket. Agora, vamos fazer o nosso exercício Let's Bracket. Você vai enxergar algumas frases da letra A até a letra G. Você deve passar essas frases para o inglês. Let's go! Very good, student! Now, let's do some brackets out of your book. Como ficaria? Eu leio para os meus filhos. Filha. Eu escrevo para os meus pais. Mãe. Eu estudo até as 9 em ponto todos os dias. Trabalho. Nos fins de semana. Como eu perguntaria, quais revistas você gosta de ler?
Livros. Jornais. A que horas você vai para a escola? Escritório. Banco. Que horas são agora? Como ficaria? Eu tenho que escrever esta carta agora. E-mail. Jornal. Eu vou ao trabalho às 7 horas. 8. 6. Eu estudo até às 22 horas. 23. 21. Se alguém te pergunta o horário em inglês, como você responderia dessa forma? São 16h15. 16h30. 16h45. Great student! Read after me. Daily conversation. You have an old bed. You need to buy a new bed. Do you read the newspaper in the morning? It's bad to study English without a good teacher. What do you study at school with your brother? Where do you go this time? Do you also have to read this Japanese book? When do you want to study that language? I like to drink hot tea in the evening. Do you want to drink cold cooked water with me? I need to understand this homework by 7 p.m. Don't you study until 11 a.m. on the week? What time do you write your emails at work? Very good, students. You are doing great. Now I speak in Portuguese and you speak in English. Você tem uma cama velha. Você precisa comprar uma cama nova. Você lê o jornal de manhã?
É ruim estudar inglês sem um bom professor. O que você estuda na escola com seu irmão? Aonde você vai desta vez? Você também tem que ler esse livro de japonês? Quando você quer estudar aquele idioma? Eu gosto de beber chá quente à noite. Você quer beber água de coco fria comigo? Eu preciso entender este dever de casa até às 19 horas. Você não estuda até às 11 da manhã na semana? Que horas você escreve seus e-mails no trabalho? Very good, student. You are doing great. This was our today's class. Any question, don't forget to ask your teacher, and also don't forget to do your homework. I see you next class, okay? Bye bye!